existiu a Revolução Industrial, aquilo ali mudou os nossos hábitos de trabalho e tudo isso veio acontecendo. Outra coisa é você conseguir perceber que nós nascemos da forma como nascemos, dormindo de uma forma fracionada, e que é a gente que pega toda essa forma natural e enquadra e tenta obrigar o bebê ou a criança a dormir de outra maneira. Os recém-nascidos, eles costumam dormir de 14 a 17 horas, todos os dias, de forma completamente fracionadas. A gente vai criando pequenos intervalos em que a gente acorda e depois a gente dorme. Depois que a gente vai se desenvolvendo fisicamente, ainda de uma forma natural, esses períodos acordados, eles começam a aumentar. E aí a gente começa realmente a estabelecer uma diferença maior entre dia e noite, dormindo um pouco mais à noite, mas continuando com dificuldade de entrar no nosso padrão de sono. Um mês, sei lá, ele vai ficar pouco tempo acordado, até 40 minutos. Ele vai ali, vai se alimentar e ele vai voltar para a experiência não física. Opa, segura essa informação que a gente vai chegar lá. Depois, quando a gente vai crescendo um pouquinho, eu já vou aumentando o tempo desse bebê acordado. Eu já vou ficando acordado 1 hora e 20, um tempinho maior, mas depois eu faço o quê? Volto para a experiência não física. Depois de 6 a 8 meses, quer dizer, esse bebê ele tá começando a se adequar à existência física, ele começa a ficar mais tempo acordado, 2 horas e meia. Até que, com 1 ano e 6 meses, a gente já tá ficando por mais tempo acordado. O que a gente tá fazendo? A gente tá sofrendo de uma alienação porque a gente não se questiona sobre o sono. Mas, de alguma forma, os médicos aconselham fortemente a mãe se adequar àquela rotina ali enquanto o bebê não conseguir se adequar. Porque percebe que a janela de sono dele, que é o tempo em que ele fica ativo, acordado, feliz, com humor bom, tranquilo, é o que a gente precisa respeitar. E à medida que ele começa a ficar irritado, nós temos que respeitar isso e voltar a botar essa criança pra dormir. Só que de uma forma muito, por conta dessa alienação que a gente vive, a gente não faz isso com a gente. E a gente começa a entrar num sistema em que a gente não respeita as nossas necessidades de sono. Eu tenho certeza que em inúmeros momentos, ao longo do seu dia de trabalho, você tem sono. A nossa consciência, ela tem movimentos. Ela flutua. E ela, quando a gente dorme, sai do nosso corpo e vai viver outra experiência. Aqui, eu vou começar a abrir pra vocês exatamente o que acontece durante o sono. A gente acha que quando a gente tá dormindo, a nossa consciência ela desliga. E o nosso corpo ele continua ali se recuperando. E não é isso que acontece. A nossa consciência, quando a gente dorme, ela sai do corpo. Ela nunca dorme. E quando a gente tá acordado, quando a gente acorda, ela volta pro corpo. Só que é um erro nosso achar que a gente para essa consciência e que a gente desliga ela. O que acontece, verdade, é que ela vai viver uma experiência não física. É uma experiência absurdamente verdadeira, absurdamente rica, que pode ajudar muito a gente na existência física. Entendam? Nós temos necessidade de dormir, porque nós temos necessidade de ir para a existência não física, trabalhar, decidir, escolher, se comunicar, pegar informações importantes para que a gente continue vivo. Você, assim como sem comida e sem água, morre se não dormir. E por que você morre? Não é por causa do colapso do seu corpo só. O colapso do seu corpo é uma consequência desse afastamento com a experiência não física. Que é ali que a gente se reabastece dessa vitalidade que permite que a gente fique vivo. Que permite que a gente fique acordado e consiga produzir. Então, quando a gente começa a não respeitar a nossa consciência, quando ela quer se voltar para a experiência não física, a gente está cometendo uma coisa muito delicada contra a gente mesmo. Porque deveria haver, e naturalmente a gente vê isso pelo bebê, quando a gente nasce, uma integração entre experiência não física, uma experiência muito mais verdadeira, muito mais próxima da verdade, é o que realmente existe, e uma experiência física, que é esse grande teatro que a gente está vivendo aqui, que é essa grande peça que a gente cria a partir da nossa mente. Então, isso aqui tem um propósito, a experiência física, de enriquecer essa experiência não física, a gente vai falar sobre isso, de levar para o nosso eu superior, para a nossa alma, determinados conhecimentos muito importantes que a gente tem aqui, que a gente adquire aqui, muitos aprendizados, e lá a gente consulta muitas coisas, a gente tem muito auxílio para conseguir fazer essa jornada daqui ter sucesso. Entendam que há uma necessidade gigantesca, gigantesca, da gente integrar essas duas experiências. E o que a gente faz quando a gente passa 16 horas acordado, 14, 15, 20, sei lá quantas horas acordado aqui? A gente força a nossa consciência a não se voltar para a experiência não física, a gente segrega essas duas experiências. A gente rejeita essa experiência não física. A gente está alienado em relação a essa experiência não física, que é a experiência mais valiosa para a gente aprender a criar a nossa realidade, para a gente ter controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas escolhas. Isso é fantástico porque a gente vai aprender a usar essa experiência não física e a experiência física para conseguir acelerar toda a nossa jornada. O sono, quando ele tá bem feito, ele vai trazer pra gente estabilidade, vigor, energia, ele vai trazer pra gente disposição, criatividade, insight, poder de tomar decisão, capacidade de ter ideias fantásticas, de entender o que tá sendo soprado pra gente pelo nosso eu superior, de conseguir acessar o nosso conhecimento interior, de trazer pra gente vitalidade no sentido de libido, de disposição física, de consistência muscular. É um metabolismo que funciona, é um hormônio que flui muito melhor, é uma harmonia dentro desse corpo. Quando nós fazemos o que fazemos dentro do nosso padrão de sono, que é a segregação de dois grandes blocos, o eu que acorda e o eu que tá dormindo, quando a gente segrega isso por muito tempo, veja, não há integração. O que a gente vê no bebê? O bebê, como ele tá chegando na experiência física, a orientação dele, ainda maior, está na experiência não física. Então a gente vai ver esse bebê chorar, esse bebê ter dificuldade de se adaptar ao mundo, esse bebê irritado, se ele não estiver voltando para a experiência não física, e nós também. Muito da nossa irritação, e eu posso dizer isso pra vocês assim com clareza total do que eu tô dizendo, porque nós seguramos vários tipos de protocolo de sono ao longo desses anos e sustentamos por meses. Eu posso dizer pra vocês assim com certeza
com toda a minha experiência, com tudo que a gente vem fazendo ao longo desse tempo, muito da nossa irritabilidade, da nossa oscilação emocional, da nossa dificuldade de controlar os nossos pensamentos e sentimentos vem do padrão de sono errado. Vem do padrão de sono onde a gente não tá guiado, a gente não tá orientado. Então, esse ponto é um ponto muito crucial para que a gente se cure, para que a gente não crie doenças no nosso corpo, para que a gente realmente consiga aproveitar dessa experiência fantástica que Deus criou pra gente. Eu quero trazer agora pra vocês um passo um pouco além disso, tá? Eu entendi que a minha consciência sai do corpo, a minha consciência entra no corpo. Aliás, esse é um grande ponto da paralisia do sono. Eu não sei se você já teve paralisia do sono, eu já tive várias vezes paralisia do sono. E nada mais é do que a gente tá deitado dormindo, a gente começa a criar consciência daquele que a gente vai acordar, mas a gente não consegue se mover. E por que isso acontece? Porque a consciência está com dificuldade de entrar no corpo de volta. E aí a gente não consegue se orientar fisicamente. Percebam que existe essa transição. Algumas pessoas têm a paralisia do sono na hora que elas saem do corpo, outras quando a consciência está entrando no corpo.